Sim. Tá escrevendo no quadro? Vai, escreve aí no quadro. Ah, peraí. É que eu tô pelo celular. Você está pelo celular? Pô, Quer ir editando? Pode editar então, para ficar mais rápido, o alumínio, vai. o alumínio é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. 3D1, é isso? P1, P1. 3P1, né? Né, Rebeca? isso. Beleza, deixa eu conferir. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. De fato, se ele tem 13 prótons, ele vai ter 13 elétrons que vão estar distribuídos assim. Show de bola. João Carlos, enxofre. Tá, eu posso editando Vai, também? vai ditando. Tá. É, 1S2, Aham. 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. E 3P4, né, galera? Mais uma vez, o orbital P que cabiam até 6, a Rebeca só usou 1 para o alumínio. E o João Carlos só usou 4 para o enxofre. Ele ainda está aberto, esse orbital caberia ainda mais elétrons. Mas acabou aí a distribuição deles, né? Lucas Franco, oxigênio, Lucas. Vai ficar um S2, 2S2, 2P4. E 2P4. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Né? O orbital P de novo não foi completamente preenchido. Sódio, João Pedro. Sódio. Sódio. Sódio eu coloquei 1S2, 2S2, 3, 2P6, 3S1. 3S1, muito bem. Porque até aqui tinha 10, né? 1S2, 2S2, 4. 2P6, 10. Como você quer chegar em 11 elétrons, então teve mais um orbitalzinho. Na terceira camada aparece um orbitalzinho S só com um elétron. Caberiam até 2, mas ele só vai usar um. É isso. E o zinco? Sobrou para mim o mais difícil. Vocês são terríveis, hein? Me ajudem aí, vai. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. É isso, galera? Deixa eu ver até aqui quanto tem. 4, 10, 12, 18, 20, 3D10, 30. Fechou? Fechou? Fechou. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 3D10, é isso mesmo. Olha lá, depois do 3P6, 4S2, 3D10 é o próximo. É isso aí, fechou. Agora, galera, vou alterar um pouquinho o exercício aproveitando aquela ideia. E se esses caras não fossem átomos, fossem íons? Sei lá, vou botar o boro, um boro mais um alumínio mais 3, um enxofre menos 2, um oxigênio menos 2, um sódio mais e o zinco mais 2, por exemplo. E agora, são íons que você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. E lembram que esses elétrons entrarão ou sairão na última camada. E a camada é vista pelo numerão que está na frente. 1s2, camada 1. 2s2, camada 2. 3s, camada 3, sacou? É da última camada que o elétron entra ou que o elétron sai, para quando desequilibra e vira o íon.
Loki. Plock é o nome do teu cachorro, Lucas? Vixe, meu microfone tá aberto? Loki é o nome Parece. dele. Deve ser um poodle, né? Com esse nome, Flock. É um Deixa poodle? eu te mostrar ele. Vem cá, Loki. Um shih tzu. Ah, é Vem, Loki. Loki. Vem cá, Loki. Vem cá. Ele tá sozinho, tá reclamando que eu não tô dando atenção pra ele, não tem Que mais ninguém em casa. atenção, né? Cachorro é Vem cá, fogo. vem cá. E deve estar pensando assim: o que esse maluco tá de frente para uma tela falando sozinho? Eu acho que meus cachorros pensam isso de mim. Fala, caramba, que cara maluco fica na frente de uma tela falando sem parar. Ou a gente querendo dar um passeio, eles querendo passear, brincar, e eu aqui na frente do computador. Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá. Peraí. Caraca, o cachorro fugiu do Lucas, mano. O Lucas foi atrás do cachorro, o cachorro deve ter saído correndo, ele deve estar, volta aqui, cachorro. Que lindo! Que cachorro lindo! Todo peludinho! Ele é, tudo mimado esse cachorro. Muito lindo, Lucas, teu cachorro. Ele é de raça, né? Ele é Shih Uhum. Tzu? Shih Tzu, isso. Muito lindo, muito lindo. Parabéns pelo bebezão. Que idade ele tem? Fez 1 ano há pouco tempo. Novinho! Bebezão É, tá ainda! bebezão, Muito gostoso, muito lindo. Eu tô com 7 cachorros, não sei se eu contei pra Meu você. Deus. Eu acho que você contou sim. Mas, meu Deus do céu. Tudo vira-lata, tudo sem vergonha. Mas o mesmo carinho. O cachorro tem uma coisa mesmo, né? Uma fidelidade, né? Um carinho, uma coisa incrível. Não vejo em animal nenhum isso. Uma coisa muito maneira mesmo. Uhum. Meus queridos, vamos lá para a correção então. E se o boro tiver mais um? O que isso aqui significa, hein? Me ajuda aí, Lucas. Quando a carga de um íon é mais um, significa que de átomo perdeu um elétron e se tornou, né, Muito um íon mais bem. um. Perdeu Perdeu um um elétron. elétron. E de onde eu vou tirar esse um elétron? Da última camada. Nesse caso, tem a camada 1 e tem a camada 2, né? Que termina no 2p1. Então, eu vou acabar eliminando essa camada. Então, a distribuição eletrônica do boro mais um seria 1s2, 2s2. Certo, turma? Alumínio mais 3, Rebeca. Alumínio mais 3. Agora é um íon de alumínio. O alumínio mais 3, a gente tira o 3s2 e o 3p1. Perfeito. 3p1 e 3s2, que ambos estão na camada 3 e que tem 3 elétrons. Como ele ficou mais 3 porque ele perdeu 3 elétrons, então eliminamos esses 3 elétrons daí, desses dois últimos, dessa última camada. Muito bem, Rebeca, tá entendendo bem também, show de bola. João Carlos, e você, João, o que você faz aí no enxofre? Que agora é -2. Tá. No enxofre, ao invés de ficar 3p4, fica 3p6. Muito bem. Ser -2 significa que ele vai ganhar duas cargas negativas, 2 elétrons. Onde que eu vou adicionar esses 2 elétrons? Na última camada, no orbital, que tem até um orbital vazio aí. Vazio não, com vagas aí, com sobra de 2 vagas ali, né? O 3p4 agora vai para 3p6. Completou o orbital e ele ficou -2. Show de bola, João Carlos. Muito bem, galera. Até aqui tá todo mundo acertando. João Pedro. E o oxigênio -2, João Pedro? Oxigênio -2 vai. No 2p4 vai ficar 2p6. Muito bem, mesmo raciocínio. Se está -2 é porque ganha 2 elétrons. E se ganha 2 elétrons na última camada, tinha um orbital lá P que caberiam até 6.
você bota mais 2 no 4, ele vai para 2p6. Essa aqui é a configuração eletrônica do oxigênio menos 2. O sódio eu faço, vamos lá. O sódio, que tem o número atômico 11, está mais 1 ali. Então, o íon sódio mais 1 é porque ele perdeu uma carga negativa. Ele tira um elétron. De onde? Da sua última camada, que é a camada 3, que tinha só um mesmo, né? Tchum, tchum. Acabou. A distribuição eletrônica passa a ficar só até aqui, do sódio mais 1. Então, feras, galera. Molinho isso, né? Molinho, né? Vai, Lucas, para fechar. E o zinco agora é mais 2. Como o zinco está mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Como que é tirado da camada mais externa? E aí entra aquela coisa que a gente comentou, né? Que, olha só, a camada mais externa não é exatamente o que está mais para a direita ali, o subnível que está mais para a direita. Está ali antes, né? O 4s2. A última camada do zinco é a Olha quarta aqui a camada. última camada, galera. Espero que vocês não caiam nessa pegadinha. Porque como o negócio vai em zigue-zague nos subníveis, depois volta a aparecer um 3D10, que o Lucas até comentou. Mas cuidado, não é para sair tirando do último subnível, não. 3D10 está na camada 3. Junto com essa camada 3 e com essa camada 3, estão formando os 18 elétrons que tem na camada 3. Mas tem ainda uma camada 4 com 2 elétrons. Então é daí que você vai tirar, da última camada. Ela está aqui, é o maior número. Última camada. Tá vendo, galera? Essa que era a pegadinha que o Lucas tinha comentado. Zinco mais 2. Perdeu 2 elétrons, então eu vou tirar esses 2 elétrons dessa última camada. Aí a configuração eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, pulando o que seria o 4s2 que foi perdido. Certo, meus queridos? Aí, olha só, agora que a gente já aqueceu com esses exercícios mais puros, era isso que eu queria. Eu só queria isso, uns exercícios mais purinhos assim. A nossa apostila, depois, Lucas, a gente vai ter que reformular essa apostila aí, tá? A gente tem que separar essa apostila em duas. Não dá para ficar usando uma... Apesar de ser ótimo ter uma apostila que aprofunda, às vezes é legal ter uma com mais exercícios mais simplesinhos assim, então acho que nossa apostila está muito pesadona. A gente vai ter que separar aí o que vai para o ensino médio e o que fica só no 9º ano, tá? Espero que você me ajude nessa missão aí em breve. Meus queridos, agora que nós já treinamos, eu vou voltar para uma outra muito aprofundada e às vezes está dando as coisas juntos. Logo depois falou da classificação da tabela periódica e os exercícios estavam misturados. Então eu vou falar agora sobre a organização da tabela periódica. Tudo começa com esse cara aí, esse cara de maluco aí, ó. Tô brincando, não é que começa com ele. Há muitos anos antes, os alquimistas já vinham tentando descobrir os elementos e organizar e ver o que esses caras tinham em comum e o que não tinham. Mas o cara que mais se aproximou da tabela periódica, que depois todo mundo se baseou, né, a tabela periódica original, foi esse tal Dmitri Mendeleev, que foi considerado o pai da tabela periódica porque ele teve muitas sacadas sobre onde... Ele sacou até, na época não tinha tantos caras descobertos, mas ele sabia, ó, daqui a um tempo vão descobrir um elemento que vai entrar nessa posição, a gente não sabe ainda quem ele é, mas ele vai ter uma massa assim, ele vai ser um ametal, ele vai ter uma característica assado. Ele conseguiu até prever alguns elementos da tabela periódica que nem tinham sido descobertos ainda. Tá? Ele é que teve essa sacada de como era organizada essa tabela periódica. Foi o primeiro trabalho que conseguiu relacionar propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? Que se repetem em intervalos regulares nos seus elementos. Né? Por que isso? Deixa eu falar aqui, ó. Aqui, pessoal. Eu já comentei com vocês que a organização desses caras está assim, né? Número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É assim que a tabela está organizada, sabe? Na verdade, é como se ela fosse uma espiral, né? Existem tabelas assim, em forma de espiral. Porque, na verdade, isso vai continuando. À medida que o número vai crescendo, ele volta a cair aqui embaixo, olha lá.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E aí, cada linha dessa tabela nós chamamos de períodos, tá? Períodos. Aqui é o primeiro período, aqui é o segundo período, a segunda linha. A terceira linha vai ser o terceiro período, quarto período. E por que período? Porque dependendo da posição que o cara vai cair, ele vai ser classificado como um metal, ou ametal, ou gás nobre, ou não se usa mais semimetal, né? Halogênios, calcogênios, alcalinos, alcalino-terrosos, esses nomes vão se repetindo. Por exemplo, o lítio, esse primeiro vermelhinho, tem o hidrogênio, né? Que nas tabelas modernas o hidrogênio fica aqui no meio, né? Que ele é o 1. Ele só está aqui para respeitar a ideia do 1 tá no início, né? Mas ele não é um metal, ele é o hidrogênio. O primeiro cara aqui, o lítio, é um metal alcalino. Metal alcalino. Do lado dele tem o berílio, que é o metal alcalino terroso. Do lado do berílio vai entrar o boro. Do lado do boro, o carbono, que já são ametais agora, nitrogênio, oxigênio, flúor. A família do oxigênio também é chamada de família dos calcogênios. E a família do flúor é também chamada de família dos halogênios. O que é família? Todo mundo que está embaixo daquele cara vai ter as mesmas características daquele cara. E a última família, essa aqui, é chamada de família dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E esse artificial aqui que eu não sei falar o nome. Qual o nome desse artificial aqui, Lucas? O ganessônio. O ganesônio. Foi o que você falou na primeira aula, não foi? Que você estava olhando? Foi. O Aí cara ele tá como um noctio, um negócio assim. Tem até uma regra pra determinar quando tu cria um elemento. Quando tu cria um elemento, tem uma regra pra tu dar um nome antes de dar um nome oficial. Tem regra pra tudo na química. tem regra para tudo na química, livros imensos para regras de nomenclatura. Pode crer, pode crer. Organossônio, meu Deus. E aí, galera, olha só, aí chegou no flúor, aí chegou aqui do lado no neônio. Quem vem o próximo? O próximo a gente vai para a linha de baixo, igual quando a gente lê qualquer texto. Quando você for para a linha de baixo, você cai no sódio, que é de novo um metal alcalino. Do lado do sódio tem o magnésio, que é de novo um alcalino terroso. Do lado vai ter o alumínio, que tem a mesma característica do boro. Do lado tem o silício, que é da mesma família do carbono. Do lado tem o fósforo, que é da mesma família do nitrogênio. Do lado tem o enxofre, que é da mesma família do oxigênio, os calcogênios. Do lado do enxofre tem o cloro, que é da mesma família do flúor, dos halogênios. Está escrito meio claro aqui, né, com H, tá? Halogênio significa que forma sal. Gênio, gênesis, que forma. Halogênios, que formam os sais. Tá bom? E do lado do cloro tem o argônio, que é de novo o quê? Um gás nobre. Então vocês estão vendo que à medida que a gente vai andando pelos elementos, eles vão repetindo periodicamente as suas características. Ou ele é um metal alcalino, ou do lado um metal alcalino terroso, ou um outro metal de elementos de transição, ou um ametal, ou um gás nobre. Aí continua andando, você cai de novo na linha de baixo, no próximo período. De novo vai se repetir. Metal alcalino, do lado alcalino terroso, do lado metal de não sei o que, do lado ametal, do lado gás nobre. Aí volta para a linha de baixo e assim vai se repetindo. Por isso tabela periódica, porque mostra uma coisa que se repete de períodos em períodos, de tempos em tempos. Certo, pessoal? Alcalino, o que significa alcalino, João Carlos? Quero ver se tu aprendeu, João Carlos. Aula de física e química do ano passado, João Carlos. Sim. Alcalino é a mesma coisa que básico, né? Você tem a tabela de pH, que você tem o 7, que é o neutro. E do 7 até, por exemplo, o 12 são os alcalinos, se não me engano. Muito bem, cara. Do 6 até, por exemplo, o 1 são os ácidos. Muito bem. A palavra alcali, em árabe, é cinza. Quando queima o papel e forma cinza. Porque a característica da cinza é neutralizar o ácido.
O contrário de ácido é alcalino. É isso que o João... Parabéns, João Carlos! Onde você aprendeu tanta coisa interessante assim, cara? Deve ter sido algum curso. Foi na Luminos, o Deve melhor curso do mundo. Vou te gravar para fazer uma propagandinha, né? Deve ter sido um curso muito bom que você fez, cara, para ainda no 8º ano você já ter aprendido isso tudo. Mas é isso, galera. Alcalinos são esses caras que são o contrário dos ácidos. São os alcalinos que formam base. Alcalino-terrosos que estão na Terra, que se encontram... Olha aqui os minerais, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Isso está tudo nos vegetais, nas plantas, no solo. Inclusive, isso são considerados fazem parte até de vitaminas para a gente, tá? A gente precisa ingerir isso aí. Cálcio para os nossos ossos, magnésio, contração muscular, potássio, sódio, né? Geralmente depois, embaixo de cada carinha, claro, vai ser a família, né? Aqui a gente chama de família dos alcalinos. Todo mundo que está embaixo do hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Família dos alcalino-terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Aí, aqui são todos metais, esses caras aqui, 3, 4, 5, 6, família 7, família 8, 9, 10, 11, 12. A partir da família 13, ou 3A, eles recebem um nome também do primeiro cara da família, tá? Família do boro. São todos esses que estão abaixo do boro, vão ter a mesma característica dele. Boro, alumínio, galho, índio, Ti, que eu não lembro o que é, titânio, e o UUT, que é o que, Lucas? UUT. Aí eu já não sei não. Inventa, ninguém vai saber. Urututânio. Ununótrio. Ununótrio aí. Gente, esses Pior que caras talvez seja mesmo, geralmente, tá? esses carinhas estão sendo descobertos, geralmente são elementos artificiais que às vezes não duram nem fração de segundo, tá? Por isso que eles não entram nas tabelas. As tabelas mais antigas só têm os elementos que nós encontramos na natureza. E ó, a série dos lantanídeos e actinídeos, que realmente tem alguns artificiais ali. Mas nas tabelas mais modernas vão aparecer esses caras também, como o Lucas falou, que tem até umas regrinhas feiosas para botar o nome antes de ser batizado com o nome. Tem até Einstein, em homenagem ao Einstein. Tem, entendeu? Então, Rutherford, o Bório, eles adoram botar nome Rutherfórdio. comprido. Pode crer que eu não sei nem Rutherford é muito pra que feio, se cara. usa esse elemento. Entendeu, galera? E tá aberto ainda para descobrir novos elementos. Pode ser que a gente ainda encontre novos elementos, tá? Então vai ter também a família do carbono, a família do nitrogênio, a família do oxigênio, que são ametais já, ó. O pessoal até brinca, os 7 porquinhos. Os oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. E o UH, que é Uga Buga, que é esse novo elemento aí em homenagem ao Homem das Cavernas. Né? O nome da família do oxigênio são os halogênios, tá, pessoal? Esse cara é citado, essa família 16. Esse nome é citado. Desculpa. Calcogênios vem primeiro. Calcogênios. Ao lado, sim, o flúor, que é o mais eletronegativo de todos. Toda a família que está embaixo dele tem a mesma característica dele. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. É a família dos halogênios. E por último, a família 18, também chamada de família 8 ou família 0, a família dos gases nobres. Por que gases nobres? Porque eles não se misturam com ninguém. Eles têm uma característica em que o orbital deles está todo fechado. Depois o Lucas vai explicar isso melhor para vocês. Por esse motivo, eles não se combinam como os outros caras se combinam. Eles são chamados de inertes. Gases inertes, eles são encontrados puros, isolados, metidos, nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E o último é o... O Ganestônio. O Lucas gostou desse nome, cara. Esse que tinha que ser o nome do seu cachorro, Lucas. Não era Plock, não, pô. Certo, galera? Então, tudo que estiver na vertical são as famílias ou grupos. O que é uma família? São
caras que têm a mesma característica. Você não parece com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe? Por isso chamaram de famílias todos esses verticais. E na horizontal são os períodos. Primeiro período, segundo período, a segunda linha, a terceira linha, o terceiro período. Tá? Que tem a ver também com até onde que foram, com até qual subnível chegou, os elétrons chegaram, até o subnível 3, até o subnível 4, até as camadas, né? De acordo com as camadas, quer dizer. Subnível não, camadas. Certo, pessoal? Aí, bom, no meio aqui tem... Eu não vou explicar sobre isso, elementos de transição interna, mas basicamente a tabela ela é quase toda de metais, ó. Isso tudo que eu vou fazer de azul são os metais. Olha aqui quantos metais. Isso tudo é metal, galera. O que são os metais? Os metais, eles apresentam brilho próprio, conduzem bem eletricidade, conduzem bem calor, ok? E o contrário disso são os ametais, tá bom? Algumas tabelas têm no meio aqui os semimetais. Isso está sendo discutido atualmente também. Não sei se o Lucas tem alguma novidade lá da Federal de Química. Mas a tabela que eu tinha pego mais recente só estava dividindo como metais ou ametais. Confere, Lucas, essa informação? Olha, eu vou te dizer que eu ainda acho tabelas bem recentes que usam semimetais também. Eu Tudo bem, não depois sei a te gente dizer se confere. tem um Aqui consenso no sobre meio isso. tem alguns carinhas, esse cara aqui, silício, astato e tal, gálio, que são considerados semimetais aqui no meio. Outras tabelas já consideram não, ou é ametal ou é metal. Então, se o azul é metal, esse laranja é ametal. E esse aqui do cantinho a gente já sabe, gases nobres. Ok? Gás nobre. Tá? Alguns desses elementos estão realmente, têm características realmente que não estão nem totalmente classificados dentro de ametal e nem de metal. Então foram chamados de semimetais. Eles formam tipo uma escadinha aqui no meio. Não é isso, Lucas? Por aqui, né? Aqui uma escadinha. Alguns desses. Alguns que... Por exemplo, o gálio é metal, mas o gálio ele já é um metal que se funde a 36 graus. Gálio ele é usado em diodo de computador, em chip, para fazer aquela solda do chip. Por isso o computador não pode trabalhar muito aquecido, por isso não pode deixar ele no sol. Porque esquentou demais, você pode derreter uma conexão daquela ali de galho e perder a peça, o chip deixar de funcionar. Tinha um cara... como é que chama? Ilusionista, mas ele se dizia mago, chamado Uri Geller. Nunca ouviram falar nele? Ficou famoso porque ele pegava a colher, imagina que isso aqui é uma colher, aí ele pegava a colher e mentalizava a colher, de repente a colher começava a dobrar na mão dele. Ele quebrava a colher se dobrava, caiu os 2 pedaços da colher assim. Só com o poder da mente dele. O cara rodou o mundo com esse truque, com essa coisa. Até que ele foi desmascarado num programa de televisão que ele foi chamado. E o apresentador tirou ou botou um talher da produção e não um talher dele. Faz com esse talher aqui, ó, da minha produção. Aí ele, não, hoje eu tô meio fraco. Na verdade, o que acontece é que o talher dele era de galho. É de metal, brilha igualzinho qualquer outro metal, só que o galho derrete a 36 graus, a nossa temperatura corpórea é 36. Então só dele segurar a colher, aí ele ficava segurando a colher e mexendo nela assim, ó. Calma aí que eu tô me concentrando. Na verdade, o que estava acontecendo é que ele estava passando o calor da mão dele para a colher, que era feita de galho, que é um metal, tem brilha igualzinho uma colher de alumínio, igualzinho uma colher de aço. Mas é o galho, mas só que o ponto de fusão dele é 36 graus, ele derrete muito fácil. Então, enquanto ele mentalizava, na verdade ele estava esquentando aqui o galho e fazia o metal se fundir, se derreter. Aí a colher ia dobrando e se descolava uma da outra. Mas era um truque. Ele, na verdade, estava usando um outro metal. A colher era igualzinha às nossas colheres de casa, mas não era feita do mesmo metal. Era feita de um outro metal que tinha
um ponto de fusão diferente. Depois eu mando curiosidade sobre esse cara aí, sobre esse truque aí desse Uri Geller, tá? E temos o mercúrio aqui, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, tá? É o único metal que na nossa temperatura agora, se eu pegasse um vidro de mercúrio, ele está líquido. Ele é pesadão, ele é denso pra caramba. Eu cheguei a ver já o mercúrio líquido. Tem dentro dos termômetros, né? E meu pai usava isso, meu pai era dentista e fazia amálgama. Amálgama era uma liga que usava mercúrio. Então ele tinha um pote desse de mercúrio, eu achava incrível. Que é um líquido brilhosão, é um metal realmente no estado líquido, é uma coisa linda de ver. Pesadão o pote, muito lindo, muito legal. Bom, pessoal, é isso. Agora a gente já pode ir. Aí depois eu peço que em casa vocês leiam com mais calma, né? Pra gente não perder tempo. Aqui, uma das primeiras tabelas periódicas aí, ó, com os símbolos, com os caras que ainda estavam faltando entrar, aí, ó, que maneiro. Como era no passado a tabela periódica, os símbolos e tal, as nomenclaturas em latim, em grego, em homenagem ao deus. Muita coisa aí foi homenagem. Mercúrio mesmo é um deus, né? Você vê que tem no planeta, tem um elemento químico, porque os caras batizavam assim, né? Com esses nomes, né? Enfim, e foi assim que evoluiu nossa tabela periódica. Esse exercício 1 aí, tá vendo? Já tá, começa o número 1, já é um exercício de vestibular. Para vocês verem o nível da nossa apostila, né? Bora, galera! Unesp. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas. Elemento 1, 3s2, 3p3. Elemento 2, 4... Acredito que ele esteja mostrando a última camada, né? Nem isso, Lucas? Olha, configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Oi? Em Configurações suas camadas eletrônicas de valência, que é a última camada, isso mesmo. Gente, camada de valência é sinônimo para a última camada. Eu li, passei o olho e nem me liguei, é o cansaço. É a última camada, também chamada de camada de valência, tá, pessoal? É bom que vocês já ficam fera nessa nomenclatura aí. Então ele está mostrando que o elemento 1 termina aqui, 3s2, 3p3. Quem seria esse elemento 1? Vamos começar. Me ajuda aí na distribuição eletrônica. 1s2, que mais? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não é isso, galera? Só que aí ele fala que termina em 3p3, né? Então vamos ver quem é esse cara. 2 e 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. Eu acho que é o fósforo. Caraca, hein, Lucas? Matou, hein, cara? Olha ele aqui, o 15, ó. É o fósforo, que é com P, porque em latim era com PH, né? Fósforo, com PH, né? Esse cara é um ametal, galera. Esse cara é um ametal. Ó, essa tabelinha aqui separou em semimetais também, tá vendo? Esse azul mais escuro tá como semimetais, tá? Todo esse azul mais escuro são os semimetais, tá? São esses aqui, os semimetais, ó. Tá? Esses carinhas. Em outras tabelas mais modernas, eles estão considerados já como ametais. A partir daí já é ametais, tá? Mas cada prova dá a sua tabela, tá? Então, o fósforo é um ametal, tá, galera? Todos esses carinhas aqui, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, selênio, bromo, cloro, flúor, todos esses carinhas que estão nessa parte aqui, ó, é tudo ametal. Tudo isso é ametal. Eu não falei que a maior parte da tabela periódica era de metais, né? Então tudo isso aí que eu circulei de verdinho são ametais. Bom, continuando. Opa! Camada de valência do elemento 2. Do elemento 2 ele termina com 4s2, 4p5. Então o elemento 2 ele viria 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, não é isso, Lucas? 4P6, é isso? Que aqui só vai até 5, Eu acho que é isso mesmo. né? Quem é esse cara? 2 e 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. 35. Quem é que tem número atômico 35 na tabela periódica? 35 é o bromo. Olha ele aqui, ó. Br, galera. Bromo, de novo, é um ametal. Ele é também chamado de halogênio. Essa última camada é chamada de halogênios. São os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Halogênios, e o bromo é um ametal que faz parte da família dos halogênios, que significa que formam sais. Halos, sais. Beleza. E o elemento 3, a camada de valência dele é 3S2. Deixa eu fazer uma cor diferente para o elemento 3. O elemento 3, ele vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Acaba aqui. Acaba aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. E 2, 12. E aí, galera, quem é que tem o número atômico 12? É quem está depois do sódio, né? O sódio é 11. Magnésio. Magnésio aqui. Olha ele aqui, galera. Tem 12. Deixa eu apagar aqui que eu tinha riscado em cima. Aqui é um P, né? Aqui o magnésio. Tem 12. Esse cara, ele é o quê? Ele é um metal alcalino terroso, tá? A primeira família são os alcalinos, metais alcalinos. E a segunda família, 2, é alcalinoterrosos. Alcalinoterrosos, o magnésio. Tá bom? Ele é um alcalino terroso. E é um metal, beleza? Vamos dar uma olhada então no que ele fala no exercício. Letra A, o elemento 1 é um não metal? Ah, tá. Vamos ler com calma. Com base nessas informações, assinale a alternativa errada. É para marcar a podre, a falsa. Letra A, o elemento 1